Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje prepara a pipoca. Vamos pegar essa pipoquinha aqui, gente, porque hoje o assunto vai render. Vai render por quê? Porque a gente vai falar de religião. A gente vai falar, gente, de um curta-metragem, de um filmezinho que tá no YouTube. Assistir lá, me julguem. Não, tá lá porque tá disponível, gente. 15 minutos, 14 minutos de duração, um curta-metragem, que talvez você não tenha ouvido falar, mas a gente te dá a dica, foi o Damião que descobriu esse aí, gente. E daí falou, assiste que se vai valer a pena. E valeu muito a pena cada segundo. Chama-se Do Meu Lado. Exatamente, chama Do Meu Lado, 14 minutinhos, vale a pena. A gente vai deixar aqui depois o link. Se eu não deixar, gente, pode xingar e daí pode falar, Tati, deixa o link, a gente quer saber. Mas é só buscar Do Meu Lado no YouTube que vocês vão achar, tá bom? Mas, Damião, conta aí a ficha técnica do filme, se você tem alguma coisa para contar, porque são 14 minutos de filme, né, gente? Tem mais alguma informação aí? Tem muita informação, tem muita reflexão para a gente falar desse filme. Do Meu Lado, é um curta-metragem, data de lançamento 2014. O diretor Tarcísio Lara Puiati. No elenco, Maria Salvadora e Áurea Martins. O roteiro, Fábio De Luca, o Fábio De Luca do Amigos da Luz. Ele roteirizando esse curta de 14 minutos de duração, as vidas de duas vizinhas, uma umbandista e uma evangélica. Olha, uma umbandista e uma evangélica. E aí começam a se cruzar quando uma infiltração abre um buraco na parede que divide suas casas. Um filme, Tati, importante nesses tempos de intolerância religiosa, Tati. Então, né? Sempre importante a gente falar disso. Mas antes da gente começar a falar mais desse filme tão longo de 14 minutos, que a gente vai falar meia hora do filme, olha só, gente, como a gente tem assunto para falar dos 14 minutos. Gente, deixa seu like aqui, dá seu joinha, né? Curte a gente, manda para o pessoal que você conhece, compartilha, fala se você já assistiu esse filme agora ou se você tem curiosidade agora de saber o que nós vamos falar e o que você acha do filme. Depois você vai lá, assiste o filme e volta aqui para falar o que você achou, tá? É assim que funciona. Antes da gente começar a falar mais do filme, eu vou passar aqui a nossa linda vinhetinha. Agora que a gente já rodou a nossa linda vinhetinha, vamos lá. Vamos falar desse filme, gente. Eu deixei aqui desse lado uma imagem do filme. Que é assim, são duas casas, que tem uma parede no meio ali, que divide uma casa da outra, né? E numa casa vive uma evangélica, numa outra casa vive uma umbandista. E qual é o problema? Não deveria ter nenhum, né, gente? Se somos todos iguais, nós não deveríamos ter nenhum problema com isso, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, não é verdade? Mas, infelizmente, a gente ainda tem 2023, gente. A gente ainda tem intolerância religiosa, né? Uma das coisas que eu falo muito e que para mim realmente não é importante a religião. Ai, mas você é espírita. Bom, onde eu tô, para quem não sabe, eu vivo na Europa, espiritismo não é uma religião, né? O único país que o espiritismo é considerado religião é o Brasil. Fora dele, ele é uma filosofia. O espiritismo é uma filosofia que entra na questão religiosa, sim, né? Então, nós seguimos a filosofia espírita e, claro, eu me considero religiosamente espírita também, que aqui se chama espiritista, né? Mas
aqui não se leva em conta religião, mesmo porque aqui não se leva em conta religião, né? Para eles, a maioria aqui é ateu, né? Por todo um histórico de tudo que aconteceu das guerras e tudo mais por causa de religiosidade. Bom, saindo desse contexto, que não interessa para ninguém, eu acho. Bom, nesse filminho de 14 minutos, nós temos alguns exemplos ali de coisas que muitos de nós já passou, né? Que é a questão da intolerância. Então, eu não sigo o que você segue, então eu já te olho. Sério mesmo que você acredita nisso? Sério mesmo que você faz isso? Né? Em vez da gente se unir, eu faço parte de um grupo que a gente fala muito sobre. Que tem uma frase que fala que seja muito melhor, muito maior o que nos une do que o que nos separa. Né? A gente repete muito essa frase. Que seja sempre muito maior o que nos une. O que nos une? Nos une amar a Deus. Nos une fazer caridade. Nos une ajudar uns aos outros. Porque nós não nos unimos nessas causas? Porque nós não nos unimos aí? Porque a outra pessoa pensa diferente de mim? Tem muitas coisas que nos separam, né? O time de futebol que ele torce, eu não gosto, né? A convicção política dessa pessoa, eu não gosto. Aquela pessoa que ele votou, eu também não gosto. Então, isso... se a pessoa torce para aquele time, eu não vou nem falar. Se a pessoa vota em tal pessoa, eu não vou nem falar. Por que a gente não fala com essa pessoa? Porque essa pessoa tem convicções e valores que você tem igual. Embora ela faça algumas coisas que você não faria igual, ajudar os outros ela também faz. Ela faz numa igreja que é diferente da sua. Ela faz num local que é diferente do teu. Mas ela também faz. Então, por que não é maior o que nos une do que o que nos separa? Às vezes, nós temos 10 fatores que podem nos unir e um que pode nos separar. E o que acontece? A gente se separa. A gente põe o um na frente de tudo. Por que a gente não leva em consideração os 10 que nos unem? Então, aí começam todas as nossas diferenças. Aí começam as guerras. Aí começam as nossas desavenças, dentro e fora de casa. E não deveria, principalmente quando a gente fala de religiosidade. E aí eu vou falar religiosidade, não religião, né? Porque se nós somos religiosos, se nós somos pessoas espiritualizadas, nós não deveríamos brigar por nenhum fator. Principalmente pelo fator fé. Né, Damião? Sim, né? Se temos fé, e a fé é uma só para todos, né? Porque essa diferença aí do meu lado é um curta-metragem, vá assistir, assista, vale muito a pena. Você ver a reflexão e acompanhar um pouco essa reflexão aí de que, olha, duas vizinhas que poderiam simplesmente, olha, estarem, sabe, vivendo muito bem, felizes, sabe, de repente, porque ela é de uma forma e eu sou de outra, não acontece. Eu vou contar historinha aqui. Vou contar historinha, depois a Tati também tem uma historinha para contar. A gente está falando de intolerância religiosa, né? E aí, quando eu vi o filme tratar de uma umbandista, e a Umbanda nasceu do preconceito de nossos irmãos espíritas, né? Por preciosismo. Sem aqui julgamentos, tá, gente? Sem julgamentos. Era um 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa reunião que aí é intercâmbio de Deus, obsessão, trabalho mediúnico, que acontece em alguns centros, né? A gente já falou aqui, alguns com apenas trabalhadores, outros com a participação do público. Lá, então, 15 de novembro de 1908, um médium teria incorporado um caboclo ou um preto velho. E aí, o que aconteceu? O dirigente espírita do trabalho interrompeu a mensagem dizendo: aqui não. Aqui não.
Como não podiam trazer a mensagem no centro espírita, nasceu a Umbanda, né? E até hoje, gente, até hoje. Tem pessoas que têm dúvidas, né? Ah, na minha casa, na minha federação, um preto velho mandou mensagem. Vamos até contar piada, né? O branco velho ninguém fala, né? Do branco velho não, só fala do preto velho. E tudo bem, gente, e tudo bem. Lembrando o filme do Robbie Williams, vamos lembrar o filme do Robbie Williams, está aqui no canal, O Amor Além da Vida. O filho dele, o filho do Robbie Williams no filme, escolheu no plano espiritual ser preto, porque o pai tinha como melhor amigo um preto. E a filha escolheu ser asiática, porque o pai um dia falou o quanto eram lindas as asiáticas. Então, por que o preconceito, Tati? Por que a preocupação com o preto velho? Jesus nos pede para amar ao próximo como a nós mesmos, Tati. Para você ver, né? É o preconceito que sempre existiu, né? Infelizmente. O Daniel falou aqui, numa data, deixa eu pegar aqui, 15 de novembro de 1908. Foi quando deu a origem a esse nome, Umbanda, como um centro, né? Como uma centro espírita, espiritualista, umbandista, né? Os centros umbandistas. Mas é claro que a raiz da religiosidade, da religião umbandista vem muito, muito antes disso, né? Uma vez me contaram uma história, que eu não sei se essa é uma história real, mas eu achei ela linda, né? E eu vou falar aqui para vocês, porque eu tenho muito respeito pelos umbandistas, minha mãe é umbandista, e tenho muito respeito por todas as pessoas que trabalham nessa linha, umbandista, candomblé e todas as outras religiões. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é o respeito, né? E uma vez me contaram uma história que, já volto a dizer, não sei se isso é verdade ou não, se realmente é assim a história. Depois, inclusive, vou perguntar para especialistas, segundo especialistas, vou perguntar se isso é verdade ou não. Mas eu acho legal contar aqui, que é o seguinte, que a Umbanda nasceu com os escravos, né? Porque os senhores, né, os donos dos escravos, né, dos grandes fazendeiros, né, os homens ricos, brancos, compravam os escravos e deixavam eles nas senzalas. E os senhores faziam festas religiosas. Naquela época, a religião era a católica, que predominava em todo o planeta. Então, era a única religião possível, plausível e que todos deveriam seguir. E eles faziam os seus cultos religiosos, frequentavam as igrejas, e também faziam algumas coisas nas suas casas, as festas religiosas, né, as datas comemorativas, como a gente ainda tem hoje, né, nossas tradições são sempre baseadas na Igreja Católica. E os escravos também queriam fazer parte disso, né? Só que eles não podiam, porque, infelizmente, naquela época, os escravos eram considerados pessoas sem alma, porque eles eram negros, né? Então, porque eles tinham aquela cor, eles não tinham alma, eles eram animais, eles eram tratados como tal. Então, eles não podiam fazer parte de nenhuma festa religiosa, não podiam entrar nas igrejas e tudo mais. Então, os escravos resolveram também, eles não podiam ter as imagens dos santos, não podiam ter nada disso, porque eles eram mortos por causa disso. Então, o que eles fizeram? Nas senzalas, eles construíram um tablado, onde eles escondiam as imagens no chão, né? Então, construíram ali um andarzinho ali de madeira e colocavam essas imagens ali no chão, e o chão, então, ficava de madeira, né? E deixavam ali as imagens dos santos. O que então, os senhores, né, seus donos, não sabiam, né? E era escondidinho. Então, eles falavam que não eram os mesmos santos, né? Eles nomearam de forma diferente, que são os orixás. Então, tinham outras imagens que não eram as imagens dos santos católicos,
mas se vocês forem procurar, tem as associações, né? De quem é um orixá, é um santo tal, quem é o outro, é o santo tal, né? Porque existe essa associação que era a origem do que eles fizeram, né? E então eles faziam as festas e os cultos deles na senzala com os santos embaixo do tablado. E por isso, até hoje, nos centros de Umbanda, nas tendas de Umbanda, eles fazem ainda, eles têm o costume de quando chegam no centro, eles batem cabeça, ou seja, eles batem a cabeça no chão. Porque no chão era onde estava embaixo todas as imagens, então era como eles iriam saudar, né, os orixás, né, os santos, que eles tinham que chamar de orixás. Então, por isso, eles batem a cabeça no chão. Hoje não é mais o tablado, não precisa mais colocar essas imagens por debaixo do tablado, mas essa reverência continua por uma reverência da origem, né? Então, eu volto a dizer, eu não sei se essa história realmente é real e vou buscar aí os universitários, meus amigos umbandistas, para me dizer se isso é verdade ou não. Mas essa história que eu conheço, eu acho linda essa história, né? Porque apesar da tristeza dos escravos não poderem participar, né, desses cultos e tudo mais, eles conseguiram um espaço único para eles. E eles conseguiram criar uma nova tradição, né, que hoje milenar, né, fazendo algo muito bonito também, auxiliando uns aos outros, também tendo contato com outros espíritos, né, e daí em 1908 eles conseguiram, né, uma autorização para ter um espaço para eles, ou seja, para ser chamados, né, de Umbanda, de uma nova religião. O que, na verdade, não deveria ser bonito, né? Porque eu acho que nós deveríamos ter abraçado todos esses irmãos numa mesma corrente e sem ter essa divisão, né? Eu sempre tenho muita fé de que um dia a gente não vai ter religião nenhuma, né? Que um dia isso vai acabar e que nós vamos sempre estar juntos pelo que nos une, né? Por quê? Porque o Deus de um é melhor que o Deus do outro. Não existe se Deus é um só. É claro que existem religiões que são politeístas, né? Que acreditam em vários deuses, né? Mas a maioria das religiões são monoteístas, né? Nós acreditamos num Deus único. E se é um Deus único, ele está olhando por todos nós, independente da nossa religião, independente do que a gente acredita, independente se a gente não acredita em nada e se a gente nem acredita nele. Ele também está olhando por aqueles que não acreditam nele, né? Então, por que a gente julga que o meu é melhor? É ego. Isso é ego. O homem inventou a religião por ego, por ter controle. Quem leu o livro Emmanuel, que é um livro psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, ele fala um pouco sobre a origem da religião católica, né? Ele fala um pouco sobre essas origens. E é muito interessante quando a gente vê o porquê da religião, por causa do controle das pessoas, do controle da sociedade. Então, a gente não precisa mais disso, né? Só que nós nos acostumamos com isso, nós nos habituamos com tudo isso, né? E a gente pode ter pessoas ao nosso lado que pensem diferente e não tem problema, contanto que a gente se respeite, contanto que a gente leve adiante o respeito, né, das pessoas que estão ali ao nosso redor. Né? A gente pode ter amizade, a gente pode gostar das mesmas músicas, a gente pode frequentar a igreja um do outro, o templo, o centro, né, a tenda de Umbanda, de Candomblé, do que seja. Se isso for bom, por que não? Né? Então, eu acho que tudo isso vem para que a gente consiga pensar um pouco nas nossas atitudes
e em como nós tratamos nosso próprio irmão, aquele que pensa diferente de nós, né, Damião? Sim, sim. Porque é isso, né? Se ele pensa diferente, nós somos todos iguais, gente. Somos todos iguais. E aí a gente vai voltar aqui do meu lado. Olha, vá assista. Você vai ver quantas reflexões você vai conseguir ver lá. Aquelas histórias, né? Nós vemos a representação ali no curta do preconceito religioso existente no Brasil. E a gente tem que lembrar da superação de uma forma muito simples e bela, em que a prática religiosa de uma beneficia a da outra, mesmo aparentemente tão distante. Do meu lado, é desses filmes que merecem ser vistos pela esperança de uma convivência pacífica que traz para um mundo em que as violências entre grupos sociais gritam cada vez mais alto. É uma luz que ilumina o seu irmão, que também te ilumina. Não podemos abandonar uma pessoa apenas por ter uma religião diferente. O amor solidário, caridoso e afetuoso é esse amor, independente de religião ou até mesmo de ter alguma religião. E eu vou lembrar aqui, aproveitar da sessão pipoca aqui, parabenizar e dar um grande abraço ao amigo Afonso Moreira Júnior. O Afonso é espírita e ele realiza um trabalho lindo, lindo, lindo de intercâmbio religioso. Ou seja, ele frequenta e convive com irmãos de todas as religiões, sabe? Então, ele vai aos templos de todas as religiões e esses irmãos vão no centro espírita dele e ele faz esse trabalho de intercâmbio e mais, né? Além de fazer esse trabalho, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, ele apresenta o programa Conviver. E o que é o programa Conviver? Ele mostra, ele traz as tradições e costumes de todas essas religiões para que possamos conhecer e respeitar, né, Tati? Respeitar acima de tudo. E eu acho que a gente deveria conhecer, né? Deveria conhecer antes de falar qualquer coisa, né? Porque é muito interessante as pessoas falarem, ah, isso é coisa do demônio, isso é coisa não sei o quê, né? Você conhece? Você já foi? Né? E eu já ouvi de algumas pessoas e de uma pessoa muito próxima que trabalhava comigo, e ele dizia, mas eu já estudei sobre espiritismo. Eu já estudei sobre tal coisa, já estudei sobre a Umbanda. E ele era protestante. E daí eu falei, como você estudou? Ele falou, eu estudei na minha igreja que nada disso é bom. E que tudo isso é do demônio. Eu falei, mas você já foi? Você já viu? Você já conversou com essas pessoas? Eu não. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas tendências, né? Nós somos tendenciosos. Então o que o outro falou, o que o outro disse que viu, o que o outro viveu, talvez a gente não tenha uma boa experiência em algum lugar, mas isso foi a nossa experiência. Talvez a gente não goste de tal coisa, ou de tal ritual, ou de, né, de tal música, de tal estilo, mas isso é algo nosso. Outras pessoas podem se sentir melhores aí do que onde nós estamos. E por que a gente não pode respeitar essas pessoas, né? No filme mostra, a primeira cena do filme, né? Duas mulheres que são vizinhas, que se encontram e que uma não fala nem bom dia para a outra. Não olha nem na cara. Por quê, né? Por quê? Porque eu tô ali com o meu livro sagrado, né, que não é o teu, que não é o mesmo. Eu não quero nem olhar para você porque você não crê na mesma coisa que eu. Será que a gente crê em coisas diferentes? E será que porque eu creio numa coisa diferente de você, a gente não pode conversar? Será que você não pode me estender a mão se eu precisar de alguma coisa? Eu não sou humano como você? Então, esse filme traz muito essa reflexão de se você é religioso de verdade, por que você deixa de ajudar alguém? Se nós seguimos algo, se nós acreditamos em Deus,
Por que a gente deixa de ajudar alguém? Deixar de ajudar não é o bem. Deixar de ajudar não é religioso. Deixar de ajudar não é de Deus. Então, por que acontece esse tipo de coisa e a gente não consegue colocar na nossa cabeça que isso é o que está errado? Isso é o que está errado. É eu deixar de olhar para a pessoa e deixar de ajudar a pessoa, né? Por que a gente não se une? Ah, porque a gente pensa diferente. Ok, então assim, a gente não precisa se unir, mas a gente pode respeitar? A gente pode pelo menos respeitar o espaço do outro, respeitar a crença do outro, o que o outro está falando. A gente pode deixar um espaço para o outro também se defender, né? Isso é respeito. Isso é respeito. O que a gente faz, no geral, é o tempo inteiro julgar, 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 julgar. Né? E a maioria das vezes nós estamos julgando sem o conhecimento de causa. Nós julgamos sem conhecer, sem saber se realmente é aquilo, sem saber se realmente acontece daquela forma, sem saber se realmente foi assim. Então a gente julga, 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 julga e recebe o que em troca? O vizinho que não olha para nossa cara também. Aquele que também não vai ajudar quando precisar. A gente precisa das pessoas ao nosso redor. A gente precisa das pessoas conosco. Se a gente precisa, eles também precisam. E por que a gente não se une? Eu sempre me pergunto isso, né? Por que essas pessoas fazem esse tipo de coisa, né? A gente pode ter amizades, a gente pode admirar as pessoas ao nosso lado. Vou colocar aqui, Damião. Sim, A gente sim. pode admirar as pessoas das outras religiões. Não pode, Damião? Sim, pode, não só pode como deve. De repente você parar e falar, pô, o trabalho lindo, eu vou pegar aqui aquela coisa que a gente para e fala muito. Eu acho lindo demais o trabalho que os evangélicos realizam com as crianças e a música. Eu acho lindo demais esse trabalho. E tem que elogiar, é um trabalho belíssimo que eles realizam. Ué, você falava, você é espírito, mas gente, exato, por que você está falando isso? Do meu lado, é o nome do filme, curta-metragem, do meu lado. E ele vai trazendo para a gente exatamente isso, né? Essa vivência, né? Quanto é importante, porque aquilo que a gente fala muito, né, Tati, e a gente convivendo dentro da doutrina espírita, é velha história. Ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil. Super. Super fácil. Agora, vai depois pegar tudo aquilo que está lá e colocar em prática do lado de fora. É o que aconteceu, que você deu exemplo. A mulher está lá segurando a Bíblia. A minha Bíblia está aqui. Bom dia, fulana. Bom dia, bom dia. É a minha Bíblia. Ué, é isso que está. Não está lá dentro para a gente poder ajudar o próximo como nós mesmos. Você vê que as pessoas estão precisando de ajuda, e aí você não vai ajudar porque o outro tem outra religião. Olha, é uma reflexão belíssima, né, nesse momento de intolerância religiosa, que a gente possa colocar em prática, né, Tati? Amar ao próximo como a nós mesmos. A ideia, Jesus já nos disse isso há tanto tempo, e a gente ainda tem essas dificuldades e ainda cria isso como desafios, né, Tati? A gente tem essa dificuldade de olhar o outro como próximo, de olhar o outro como irmão. Sim. Né? E se alguém falar, irmão, eu não sou seu irmão, né? Já vem aquela coisa do, não sou teu irmão, né? Deixa a pessoa te chamar de irmão. No fundo, nós somos todos irmãos. Sim. Deixa a pessoa chamar como quiser, né? Eu gosto muito da questão religiosa, sempre. Né? Então eu gosto de música gospel, todo mundo sabe que eu gosto. Eu gosto de filme que fala sobre religiosidade, não importa qual a religião, eu estou falando de religião, eu vou assistir o filme porque eu gosto, né? Não importa, eu vou gostar. Né? Pode ter coisa que eu concorde, coisa que eu não concordo, sim. Mas é uma questão que eu gosto de estudar, eu gosto de estar ali, eu gosto do ambiente religioso.
né? Então, não adianta a gente estar num centro, numa igreja, ou num templo, ou em qualquer lugar, decorar tudo que fala o Alcorão, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer coisa, e não colocar em prática. Não adianta eu falar bonito aqui e chegar ali e brigar com meu vizinho. Né? E chegar ali e falar, eu te odeio, eu não te suporto porque você faz isso, faz aquilo. Ou bater no filho, ou fazer... Então, não adianta você falar bonito e saber o versículo, ou a pergunta do Kardec, ou não sei... Não adianta você falar o que o Buda falou. Se você não coloca em prática no seu dia. Decorar livro, gente, é muito bonito. Eu não tenho essa capacidade, então eu não sei nenhuma pergunta de Kardec, não sei nada, nenhum versículo da Bíblia, não sei nada. Decor. Você sabe tudo ali, mas não sabe decor. Não sei Pronto. decor, não sei. Imagina, se alguém me falar, a pergunta não sei, eu não sei. Amigo, não sei. Né? Quando muito, eu sei quando eu estudo alguma coisa que eu tenho que falar na palestra. Quando eu tenho que dar uma palestra, eu sei algumas. Passou a palestra, acabou. Já não sei mais. Né? O número, qual que é o número? Passou, não sei. Mas é muito bonito falar, gente. Mas é muito bonito estar no lugar. Mas e quando você sai? Você pratica? Fica aí essa reflexão, gente. Fica aí para você colocar em prática. Tudo. E já começa assistindo o filme do meu lado, que vai ter tudo isso de reflexão, né, Tati? 14 minutinhos só, gente. 14 minutinhos. É uma sentadinha que você dá ali e sentou, acabou o filme e já vai fazer outras coisas. Não vai perder nenhum tempo de nada. Tá no YouTube. Aí, ó, é grátis, tá fácil, né? E assiste depois. Conta aqui pra gente. Aliás, se você tá aí agora, dá seu like, deixa seu like aqui, segue a gente no canal. Conta para as pessoas o que a gente contou aqui, comenta para as pessoas, né, sobre essa intolerância religiosa. O que vocês acham disso? Coloca aqui sua opinião também. A gente quer saber. Porque na semana que vem a gente vai trazer outro tema para vocês. Toda semana a gente está falando de algum filme aqui e a gente faz alguma reflexão e uma visão espiritual de cada filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.